tema da nossa reflexão desta noite é a guerra do invisível, blindando o seu lar com fé e oração. Foi um tema proposto pela Camila, e esse tema não poderia ser mais pertinente, mais apropriado, mais necessário, mais urgente. Mais urgente. Nós, como um povo, nós nos acostumamos muito a... E não foi algo proposital. O pecado fez isso conosco. O que é que o pecado fez conosco? Ele nos distanciou. O pecado nos distanciou daquele que unicamente é capaz de nos dar o colírio espiritual, para que nós tenhamos o discernimento e entender, ver e entender o que acontece de fato nessa batalha espiritual que nós estamos, na verdade, no meio dela. E não somente nós individualmente, mas nós, o nosso casamento, a educação dos nossos filhos e a nossa missão, como o Senhor nos chamou para sermos famílias bem ordenadas. Hoje, o maior propósito do diabo é exatamente esse: que nossas famílias não sejam bem ordenadas. Por quê? Quando uma família não é bem ordenada, ela traz opróbrio a Cristo, a causa de Cristo. E o diabo vence. O diabo causa dor no nosso Senhor e desarmonia e discórdia no nosso meio. Pronto, é só isso que ele deseja. Se ele consegue tocar na família, ele consegue tocar em todo o resto. Por isso que há necessidade de nós entendermos o que acontece. Nós não vamos, nós temos uma limitação. Nós não somos oniscientes como o Senhor é. O Senhor Deus, na sua infinita misericórdia, ele blindou a nossa visão espiritual com uma determinada limitação. Já pensou se os nossos olhos realmente fossem descerrados e nós víssemos o que acontece aqui ao redor, em que nós estamos agora juntos aqui, nós estamos agora como igreja. Então, você já pensou se os nossos olhos fossem realmente abertos? Daqui a pouco nós vamos falar sobre Eliseu e o seu servo. Eliseu orou para que a visão dele fosse aberta, que Deus abrisse a sua visão e ele pudesse ver o que Eliseu tinha sido permitido ver, que eram aquelas carruagens magníficas de anjos poderosos cercando e protegendo Eliseu e o seu servo. Mas já pensou se isso acontece conosco? O que os nossos olhos não perceberiam? Perceberiam aqueles anjos malignos também tentando nos tirar a vida a todo momento, tentando atacar os nossos filhos, tentando promover, fomentar, fazer fervilhar no nosso lar a discórdia, a desarmonia, a irritação, a impaciência e tantas outras coisas terríveis que os anjos maus se especializaram em promover dentro do nosso lar e que nós achamos que são coisas normais. E não são. Não são. Nós vamos meditar sobre essa guerra do invisível, porque nós precisamos, pela fé em Cristo Jesus, blindar o nosso lar. Primeiro, com fé e muita oração. Então vamos avançar. A vida cristã não é uma caminhada neutra. Estamos envolvidos em uma guerra real, mas invisível aos olhos humanos. É real. Nós não temos noção do que acontece no mundo espiritual plenamente. Recentemente, eu creio que vocês também, muitos de vocês acompanharam, uma série em um canal no YouTube que trata exatamente sobre guerra espiritual.
a batalha espiritual que todos nós estamos envolvidos. E nessas questões não há nada de fanatismo. Nenhum fanatismo. Isso precisa ficar bem claro. Que tudo que foi apresentado ali naquela série é real. Acontece de fato. E ali, aquilo que nos foi apresentado começou a me fazer refletir a respeito de incontáveis questões na minha vida pessoal e no meu relacionamento dentro da minha família. Tanto no meu relacionamento com meu esposo, com meus filhos, com meus pais, que agora moram aqui. Então, muita coisa começou a fazer sentido para mim, do porquê de determinadas reações minhas, do porquê de determinados comportamentos. A vida cristã não é uma caminhada neutra. Ou nós damos ouvidos ao Espírito Santo, representante de Cristo, ou nós damos ouvidos ao inimigo, né? Então, apesar dessa guerra ser invisível aos nossos olhos físicos, ela não é invisível aos nossos olhos espirituais. E nós vamos refletir um pouco mais a esse respeito. Efésios 6,12 nos diz o seguinte: a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O que são nos lugares celestiais? A nível espiritual. Não aqui no nosso nível físico, em que nós vemos tudo acontecendo. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, ou seja, guerra espiritual. Entende? A própria Bíblia afirma que há essa guerra, e nós conhecemos esta guerra porque ela tem se desenvolvido desde lá do Éden até o dia de hoje. E essa guerra, ela acontece no coração, na mente e principalmente dentro do lar. É no lar que nós aprendemos a manejar as armas da guerra espiritual. Ou não. Ou não. Nós podemos, nesta guerra espiritual, se nós não estivermos realmente manejando as armas que o Senhor Deus nos deu para manejarmos, nós podemos, inclusive, ser usados dentro do nosso lar como instrumentos do maligno para que a nossa família se perca, os nossos filhos se percam, o nosso cônjuge se perca. Então, aonde acontece essa guerra? No coração. A gente sabe que o coração é a mente, né? Tudo começa na mente. Muitas vezes, sem perceber, nós abrimos portas que permitem a entrada do inimigo. E isso é muito sério, muito sério. Nós abrimos portas que permitem a entrada do inimigo. Mas Deus nos chama hoje para blindar nossa casa com fé e oração, para que ela seja um santuário da presença dele. Você quer saber uma porta que muitos de nós abrimos dentro da nossa própria casa, no nosso lar? A ironia e o sarcasmo. Quando nós estamos em um momento ali, o marido e a esposa. Pior seria se fosse na presença dos filhos. Mas quando o marido e a esposa estão ali em um momento de desarmonia, desavença, discórdia, e ali há o uso de palavras irônicas, sarcásticas, debochadas, isso é uma porta que está sendo aberta. Acabou. Ali o inimigo já encontrou uma via de acesso, não somente a nós,
mas aos nossos filhos também. O Senhor deseja que a nossa casa, o nosso lar, seja um santuário, protegido pela presença dele. E onde há a presença do Senhor, não há discórdia, não há desarmonia. Por quê? Porque os membros daquela família estão submissos à ação do Espírito Santo. Nós não podemos esquecer que tudo que nós fazemos precisa estar permeado pela ação do Espírito Santo. Mas isso só acontece se nós nos submetermos a ele. Se nós colocarmos o eu, e o nosso eu é muito mau, se nós colocarmos o eu abaixo do poder santificador do Espírito Santo. Então vamos falar um pouquinho mais sobre estas portas de acesso espiritual. Por quê? Porque o inimigo não pode entrar na nossa vida, na nossa família, nem no nosso lar, sem permissão. Mas ele se aproveita, sabe de quê? Das brechas. Brechas. Vamos meditar agora sobre algumas portas abertas. Primeiro, pecados ocultos, pecados não confessados, né? Então, aí você pode dizer, mas eu confesso os meus pecados, eu apresento ao Senhor. Eu vou compartilhar aqui um pensamento que apenas há uns pouquíssimos meses, eu comecei a amadurecer um pouco mais a esse respeito. Vocês lembram que quando o povo de Israel estava jornadeando pelo deserto, e ali o Senhor deu a eles o serviço do santuário, e o Senhor Deus foi explicando qual era a função de cada tribo, qual era o que cada grupo da família de Levi tinha que fazer, quais os cuidados com os utensílios do santuário, o próprio serviço do santuário em si, o que ele significava, o pátio, o lugar santo, o lugar santíssimo, as festas que o Senhor Deus deu, que estavam ali todas baseadas no santuário. Lembram disso, né? Existia um dia em específico que era chamado Dia da Expiação, o Yom Kippur, né? Que era o dia em que ocorreria aquela limpeza realmente espiritual de todo Israel. Era o dia da confissão e eliminação dos pecados e perdão. Muito bem. Mas no serviço diário, no serviço semanal, diário semanal, havia as ofertas pelo pecado. Lembram disso? E havia ofertas pelo pecado de ignorância. Lembra disso também? Hoje nós não matamos mais um cordeiro sem defeito, sem mancha. Nós não matamos mais e não oferecemos mais um cordeiro pelos nossos pecados, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já se ofereceu por nós ali na cruz. E aquele sacrifício é todo suficiente. Mas o Senhor Deus, ele nos deixou o quê? Ele nos deixou a confissão de pecados, já que nós temos acesso direto a ele por meio de Cristo. Então, nós precisamos pedir em oração: Senhor, se há na minha vida um pecado oculto, que eu não tenha percebido que seja pecado, mas que eu não tenha entendido que era um pecado, por favor, Senhor Deus, revela-me para que eu confesse e deixe, porque eu não quero deixar nenhuma brecha de acesso do inimigo à minha vida e à minha família. Então, pecados ocultos são uma porta aberta. A falta de perdão. Eu tenho um ministério que chama Guardiãs do Lar. E nestes anos com este ministério, eu já recebi diversas mensagens, ligações,
Já conversei com muitas esposas que já passaram por tanta coisa com seus maridos que hoje elas têm dificuldade em perdoar. E elas falam a respeito dos seus maridos, algumas delas com muita raiva, outras com muita tristeza, com frustração, indignação. E esses sentimentos são as portas abertas, deixadas, e elas fortalecem o não perdão, o desejo de não perdoar. E a gente vai pensar, gostaria de pensar algumas coisas a esse respeito. E nós vamos ler uma citação muito importante do Espírito de Profecia, que trata a respeito do que o inimigo das almas, o que ele nos sugere, para que nós alimentemos esses pensamentos terríveis contra aqueles que são uma só carne conosco. E também contra os nossos filhos, contra os nossos parentes, contra os nossos vizinhos, contra os nossos irmãos de fé. Então, a falta de perdão, ela também é consequência daquilo que o inimigo sussurra ao nosso ouvido. E nós entendemos como se fosse algo ruim, como se fosse esse pensamento fosse nosso pensamento. Vamos avançar, nós vamos tratar melhor sobre isso na citação. Outra porta aberta, práticas ocultistas. Práticas ocultistas. Mas você pode dizer assim, mas eu não pratico nada disso na minha casa. Você quer saber qual é uma prática ocultista? E eu não vou aprofundar, você vai pesquisar por si mesmo. Uma prática ocultista que é muito comum atualmente? Queimar pedidos de oração. Queima de pedidos de oração e apresentar a fumaça desses pedidos de oração como um incenso suave ao Senhor. Queridos, essa é uma prática ocultista, é uma prática pagã, vem do paganismo. O Google lhe oferece isso, essas respostas. Práticas ocultistas são portas abertas. Objetos que desonram a Deus na nossa casa. Objetos que desonram a Deus também são portas abertas. Quando, um breve testemunho, há uns anos, há muitos bons anos passados, eu fiz um curso de naturopatia. E a minha professora, ela gravou um vídeo que chama Detox Espiritual. Eu assisti aquele vídeo. E depois, antes desse vídeo, eu já havia assistido um testemunho que está na TV Terceiro Anjo, um testemunho já tem muitos anos, em que ela era um casal que dava esse testemunho, e ela disse que a sua filhinha ela foi possessa, e o Espírito Santo foi mostrando para ela que tinha na casa dela que estava dando acesso ao inimigo. E ela foi, e o Espírito Santo mostrou para ela claramente que eram os desenhos da Disney, os livrinhos de história fictícia, tipo Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos, essas fábulas de Esopo, né? E CDs de músicas infantis, música gospel. Que mais? E o Espírito Santo foi mostrando para ela. E aquilo me impactou muito, porque muito daquilo eu tinha na minha casa para os meus filhos. Meus filhos eram crianças ainda, eram pequenos. E aí, aquilo foi me incomodando tremendamente também. Mas depois que eu peguei todos os CDs, todos os DVDs que eram impróprios, os livrinhos, os CDs eu não só joguei no lixo, eu arranhei todos eles na parede, porque se não presta para nós, não presta para ninguém.
Se é maldição para nós, eu não posso permitir que outro seja amaldiçoado. Então, eu esfreguei na parede, arranhei todos para inutilizá-los. Pois bem, mas ainda continuou um incômodo no meu coração. Neste vídeo, desse testemunho, isso não foi tratado. Mas estudando depois sobre representações teatrais, e principalmente no livro Evangelismo, tem muitos textos a respeito de representações teatrais. Um deles me chamou a atenção. E eu pude ver que os desenhos bíblicos, e agora vai tocar na afeição de muitas pessoas, os desenhos bíblicos que eu tinha na minha casa, que me fizeram chorar por muitas vezes, os desenhos bíblicos, eles eram encenações teatrais. E como é que eu sabia disso? Porque aquilo que eu estava vendo, olha como o inimigo, ele amorteceu as nossas sensibilidades espirituais, de tal forma que a gente não consegue perceber. Mas aqueles desenhos bíblicos, aquela cena de Jesus, foi um ser humano que criou, interpretou e colocou ali aquelas falas, colocou aquelas cenas, mas nós não sabemos como ela aconteceu. O Senhor Deus não nos revelou isso. Sabe o que o Senhor Deus nos revelou? Está bem aqui, ó. Está aqui. Foi isso aqui que o Senhor Deus nos revelou. Ele não nos revelou nenhum vídeo, em nada em vídeo, porque no vídeo nós temos a representação humana, a interpretação humana de um texto bíblico. E ali muitas coisas, entra uma trilha sonora emocionante, que toca muito mais e que lhe faz se emocionar muito mais. Ali entra vários outros aspectos interpretativos humanos e não divinos. Os desenhos não foram criados por Deus. O texto bíblico, sim. Então, eu sugiro que você se aprofunde um pouquinho mais em representações teatrais. Coloque como palavra-chave no livro Evangelismo: teatral, teatro, entendeu? Que aí na sua busca essas palavras, os textos vão ser apresentados. Então, objetos que desonram a Deus e entretenimentos impuros. Você já estudou, falando sobre entretenimentos impuros, você já estudou a respeito da diferença entre recreação e diversão? Eu sugiro que você pesquise, porque o conselho do Senhor, a orientação do Senhor é que nós nos afastemos da diversão, que é o prazer pelo prazer, o riso pelo riso, a emoção pela emoção e a recreação. Recriar uma atividade, ali um momento, de forma em que haja um ganho afetivo, um ganho espiritual, uma troca entre as pessoas que estão ali passando aquele momento juntos, aqueles momentos recreativos juntos. Estude, se você nunca estudou, estude a respeito da diferença entre recreação e diversão. Nós não vamos enfatizar isso agora, mas eu preciso dar um exemplo a esse respeito, sobre entretenimentos impuros. Parques de diversão. Quando nós vamos a parques de diversão e pagamos por aqueles brinquedos que geram adrenalina, o Senhor Deus criou a adrenalina, as suprarrenais, as glândulas que ficam em cima dos nossos rins. Aquelas glândulas, elas são especialíssimas e importantíssimas para nós, porque são elas que secretam, elas jogam para a nossa corrente sanguínea o quê? A adrenalina. É um hormônio que faz com que a nossa força aumente, a nossa velocidade aumente, a nossa capacidade aumente. Para quê? Para situações de perigo.
E as situações de perigo, elas são muito específicas, elas não acontecem corriqueiramente e nem são provocadas pela nossa própria vontade. Elas são inesperadas. E pelo fato dessas situações de perigo serem inesperadas, o que é que acontece? Aí vem as glândulas suprarrenais e produzem a adrenalina, por exemplo, se um cachorro, um pitbull está nos perseguindo, correndo atrás de nós, e nós só temos uma árvore ou então só um muro para subir e nos proteger, então esse hormônio na nossa corrente sanguínea nos ajuda a pular numa altura que numa circunstância comum nós não seríamos capazes de fazer. Quantas e quantas vezes nós já vimos também casos, por exemplo, de mães que conseguiram levantar carros sozinhas para poder salvar o filho que estava ali embaixo do carro. A adrenalina. Foi para isso que o Senhor Deus criou este hormônio. Mas quando nós vamos a parques de diversão, a adrenalina ela é constantemente jogada na nossa corrente sanguínea e faz com que nós nos viciemos nesta droga, ela se torna uma droga viciante. E sempre a gente vai querer mais. Sempre vamos buscar mais. E isso está em desarmonia com a simplicidade, a calmaria, a mansidão que o Senhor Deus quer que nós cultivemos. Então, aqui nós temos exemplos de portas abertas. Há muitas outras mais. E eu queria compartilhar essa citação com vocês. Que as portas abertas que nós podemos deixar também, elas são fruto de pensamentos cultivados. Vamos analisar isso? Há pensamentos e sentimentos sugeridos e despertados por Satanás. O quê? Então quer dizer, vou pausar bem aqui. Então quer dizer que na minha mente pode se desenvolver um pensamento ou um sentimento que não vem de mim mesma, que não vem do meu Senhor? O texto continua. Pensamentos estes, os quais molestam mesmo o melhor dos homens. Molestam, tiram a paz, trazem tristeza. Entende? Então, é Deus falando por meio de sua serva que há pensamentos e sentimentos que são sugeridos e despertados pelo inimigo. Vamos continuar. Mas se eles o quê? Os pensamentos. Mas se eles não são acalentados, não são acariciados, se nós não permitimos que eles criem raízes na nossa mente, se são repelidos como pensamentos odiosos, a alma não se mancha com a culpa e nenhuma outra pessoa é desonrada por sua influência. Isso está em Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 432. Então, meus irmãos, há sim pensamentos e sentimentos que são sugeridos. Como é que você vai saber? O termômetro grave isso. Tudo que é ruim, todo pensamento ruim, todo pensamento negativo, nunca vem do Senhor. Nunca vem de Cristo. Nunca vem do Espírito Santo. Todo pensamento negativo, todo pensamento de discórdia, todo pensamento de falta de perdão, vem do inimigo de Deus. Sabendo disso, você já tem capacidade de lutar contra estes pensamentos em oração. Quando você perceber que estes pensamentos estão chegando-se a você, o que você vai fazer? Senhor, eu sei que esses pensamentos não vêm do Senhor. Eu sei que o Senhor não quer que eu pense isso. Por favor, liberta-me, Senhor. Livra-me disso. E coloque em minha mente pensamentos de misericórdia. Irmãos e irmãs, o Senhor Jesus Cristo, quando ele proferia as suas mais duras repreensões, ele o fazia com lágrimas na voz, diz o desejado de todas as nações. Lágrimas na voz. Então, Jesus, ele se revestia, sabe de quê? Expressão bíblica que eu amo. Jesus, quando esteve aqui, ele se revestia de entranhas de misericórdia.
É isso que nós precisamos viver, viver cheios de misericórdia nas nossas entranhas. Você entende isso? Entranhas de misericórdia pelos filhos, entranhas de misericórdia pelos irmãos de sangue, pelos irmãos de fé, entranhas de misericórdia pelo cônjuge, pelo pai e pela mãe. Muitos hoje carregam mágoas, feridas, dores e profundo sofrimento pelo que os pais fizeram com os filhos, com eles no passado. Entranhas de misericórdia. Entende? E eu gostaria de compartilhar com vocês algo que aconteceu. Estamos falando sobre portas abertas, brechas que nós permitimos. Nós permitimos que essas brechas deem acesso, elas se formem e assim o diabo tem acesso à nossa família e à nossa vida, nosso lar. Se você tiver aí a sua Bíblia, por gentileza, abra, eu não vou projetar, abra em Josué 7. Acã, em Josué 7, manteve objetos amaldiçoados. Lembra? Dos vídeos, dos DVDs, dos livros infantis. Ele manteve objetos amaldiçoados dentro da sua tenda e isso trouxe derrota para todo o povo. Nós precisamos, queridos, como um povo, não é buscar regra explícita, porque nem sempre a palavra de Deus vai nos trazer o faça isso claramente ou não faça isso, mas a palavra de Deus traz os princípios que vão nortear todas as nossas decisões, vão nortear todos os nossos pensamentos e ações. Então, abra, por gentileza, em Josué, capítulo 7, que diz assim. Nós vamos ler alguns versos apenas. Primeiro, vamos para o contexto. Entretanto, os filhos de Israel cometeram uma transgressão na coisa amaldiçoada, pois Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou da coisa amaldiçoada e a ira do Senhor foi acesa contra os filhos de Israel. Vamos pausar bem aqui. Meus queridos, não foi Acã, unicamente Acã, que havia pecado? Mas olha a primeira frase. Os filhos de Israel cometeram uma transgressão. Ele não falou inicialmente, o Senhor Deus não está falando aqui inicialmente de Acã, ele está falando de todo Israel. Um pecou e todos foram responsabilizados. E no final diz assim: a ira do Senhor foi acesa contra os filhos de Israel. Tanto que, como foi que eles descobriram? Queridos, nós precisamos lembrar que o povo de Israel havia chegado aqui, havia parado, acampado após o Jordão com Josué, e eles haviam conquistado Jericó, os muros haviam caído, Deus deu essa vitória a eles, mas antes ele havia dado uma orientação muito clara para todo o povo: não toque em nada, porque tudo está ali amaldiçoado. E se um peca na família, vamos considerar a família, se um peca, isso traz consequências para todo o lar. Vamos avançar. Quando eles saíram ali, como foi que eles descobriram que algo não estava bem, que a bênção do Senhor não poderia estar sobre eles? Eles foram lutar contra uma cidade, os habitantes de uma cidade chamada Ai. 3.000 homens. E Josué disse, é uma cidade pequena, então não vamos enviar muitos soldados, apenas 3.000 homens. Destes 3.000 homens, eles tiveram que fugir daquelas pessoas de Ai, dos inimigos. Eles não foram vitoriosos, não podiam vencer o inimigo por conta da coisa amaldiçoada. Eles voltaram, além de envergonhados,
36 pessoas morreram. 36 homens, pais de família, morreram. Josué passou o dia inteiro em oração com o rosto em chão. Foi quando o Senhor falou com ele. Mas vamos continuar aqui a leitura. Veja no verso 11 agora. Lembre-se, estamos analisando o princípio para nós entendermos sobre as brechas, as portas abertas. Israel pecou, verso 11, e eles também transgrediram meu pacto que lhes ordenei. É Deus falando. Pois até mesmo tomaram da coisa amaldiçoada e também roubaram e dissimularam e colocaram-na entre seus próprios apetrechos. Perceba que o Senhor Deus não fala de um homem, ele fala para todo, como se todos tivessem pecado. Lembram de Daniel? Daniel, o profeta Daniel, quando ele foi fazer uma oração lindíssima, acho que está no capítulo 9, se não me engano, de Daniel, ele fala de como se ele não cometeu aqueles pecados que ele menciona na oração, mas ele se coloca junto com o povo como se todos tivessem cometido aqueles pecados sem exceção. Entende? Este é o princípio da coletividade. Mas vamos avançar para entender melhor. Por isso, os filhos de Israel não conseguiram se manter de pé diante dos seus inimigos. Aqui tem uma lição poderosíssima. Quando nós estamos com a coisa amaldiçoada, nós não vencemos o inimigo. Entende esse princípio? Mas viraram as suas costas diante dos seus inimigos, porque estavam amaldiçoados. Tampouco continuarei eu convosco, salvo se destruirdes o amaldiçoado dentre vós. Consegue perceber aqui o princípio? Como o Senhor Deus está dizendo que ele volta a ser no lar, que ele volta a ser a família? Se nós tirarmos do lar, da nossa vida, do nosso celular, das nossas telas, também a coisa amaldiçoada. Consegue perceber? Vamos avançar. Vamos ler agora somente o verso 13 e nós encerramos aqui. Levanta-te, santifica o povo e diz, é Deus ainda falando, tudo isso é o Senhor. Santificai-vos, olha só a orientação de Deus para Josué falar para o povo, que é para mim e para você. Santificai-vos para amanhã, pois assim diz o Senhor de Israel, há uma coisa amaldiçoada no meio de ti, ó Israel, tu não poderás se pôr de pé diante dos teus inimigos, enquanto não retirardes a coisa amaldiçoada do meio de vós. O Senhor está nos dizendo claramente, não há vitória espiritual enquanto nós estivermos com coisas amaldiçoadas em nossa casa, dando abertura para o inimigo. Cada família deve se perguntar, quais portas estão abertas em meu lar? Pergunte isso em oração. Você acha que o Espírito Santo não vai responder? Ah, vai. Com certeza. Efésios 4:27 nos diz o seguinte, não deis lugar ao diabo. Não deis. Sacerdote, você que é sacerdote do lar, não dê lugar ao diabo na sua vida. A sua família depende de você. Apresente sua família. Salve a sua família. Se coloque entre a sua família e o inimigo. Há uma necessidade urgente de limpeza espiritual. E o primeiro passo para fechar as portas é limpar o lar, tanto espiritual quanto fisicamente. Lembra de Acã, que nós acabamos de dizer? Isso aqui é um exemplo muito claro de limpeza espiritual. A limpeza começa no coração. E no que consiste essa limpeza? Confissão. É o primeiro passo. Confissão, arrependimento, abandono do pecado. Queridos, esses três são a fórmula que o Senhor Deus nos deixou para a limpeza do coração. E aí, muitos de nós desenvolvemos apegos a desenhos bíblicos,
apegos emocionais. Queridos, eu queria falar com as mães em especial. As mães que têm apegos a esses desenhos bíblicos. Ao você apresentar esses desenhos aos seus filhos, você está contribuindo para tirar deles o amor pela palavra da Bíblia, pela revelação de Deus escrita. Porque ali não tem imagens passando, não tem cor, são só palavras. Então, cuidado, mãe, com os apegos e com as justificativas que você oferece para fazer isso ou aquilo com seus filhos, para permitir isso ou aquilo no seu lar. Ore ao Senhor, para que Ele lhe mostre. E não basta, queridos, agora eu vou tirar de uma vez. Não, não é assim. A orientação do Senhor é para que nós ensinemos nossos filhos a pensarem da causa para o efeito. Eles precisam não apenas eles não precisam reproduzir um comportamento, porque obedecer a mamãe é fácil, obedecer o papai é fácil, mas como uma atitude externa, porque se o seu coraçãozinho não está realmente desejoso de seguir isso, porque é o melhor, é a vontade de Deus, e no seu coraçãozinho, o seu filho, seja criança ou adolescente, queira fazer a vontade de Deus, esteja pronto para abrir mão disso por amor a Cristo, se ele não consegue fazer isso, e se você não consegue conduzir o seu filho, sua filha, para que ele tome essa decisão junto com você, então você vai apenas arrancar o anátema, mas o anátema vai permanecer no coração do seu filho. Deu para entender? Eu sei disso, porque eu agi assim com o meu mais velho, principalmente com o meu mais velho. O anátema permaneceu ali, mas externamente a casa estava limpa, tiramos tudo, mas o anátema permaneceu no coração. Consegue compreender que nós não podemos apenas reproduzir um comportamento ou exigir um comportamento, mesmo que ele seja correto e é justo, mas nós precisamos ganhar o coração dos nossos filhos para Cristo. E eu dou uma sugestão. Se você deseja realmente, vou usar o exemplo dos desenhos bíblicos, porque é o que parece ser inofensivo, mas não é. Dê um prazo para tirar do lar. Dê um prazo e trabalhe com os seus filhos a questão de encenações teatrais. Primeiro você vai ter que estudar. Ore e o Espírito Santo vai te guiar toda a verdade. E ore para que os seus filhos, ore para que o diabo não tenha nenhum acesso a seus filhos enquanto você estiver trabalhando com eles para que eles entendam e eles aceitem por amor e não para a reprodução de um comportamento de obediência, pura e simplesmente. Consegue entender? Isso se chama alcançar o coração do filho, ajudá-los a pensar da causa por o efeito. Hoje eu sei disso. Lamentavelmente eu não sabia quando meus filhos eram pequenos, crianças ou adolescentes. Mas ore, e Deus te guiará. Vamos ao exemplo de Jacó. Jacó, em Gênesis 35:2, estamos falando sobre limpeza espiritual, portas abertas. Jacó, em Gênesis 35:2, mandou sua família tirar os deuses estranhos, purificar-se e consagrar-se a Deus. Lamentavelmente, a parentela de Jacó, do lado do irmão da sua mãe, Labão, e as suas filhas e toda a sua parentela, eles viviam, digamos assim, um cristianismo falso, porque eles queriam servir a dois senhores, tanto a Deus quanto aos deuses. E eles tinham esses objetos que eles aprenderam em terra pagã a cultuar, ao mesmo tempo em que cultuavam
o Senhor Deus. Então, em Gênesis 35:2, Jacó disse: tirem tudo que não é de Deus. Limpeza espiritual. Segundo Coríntios 7:1, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Então, queridos, mais uma informação importante a respeito da limpeza espiritual e usando ainda o exemplo dos desenhos bíblicos. O princípio daquela mudança de cena e das cores nunca foi criado para exaltar o nome de Deus. Foi criado para amortecer o lóbulo frontal daqueles que estão assistindo. E quando o lóbulo frontal ele é amortecido, então a nossa razão, o nosso culto racional fica prejudicado. E aí entra o quê? A emoção. Quem é que rege a nossa emoção? Sem razão, o inimigo. E os nossos filhos ficam fragilizados, desprotegidos. Entende? Queridos, são várias questões que nós precisamos ponderar. E o Espírito Santo nos revela. Então, agora que nós vimos toda essa questão de limpeza espiritual, das portas abertas, nós precisamos saber como blindar a nossa família com fé e com oração. A fé, ela é o escudo protetor e a oração é a arma de defesa constante. Enquanto estivermos em oração, o inimigo não tem acesso a nós. Enquanto estivermos cercando nossa família de oração, tirando o anátema da nossa casa, do nosso lar, da nossa vida pessoal, então o inimigo não tem acesso à nossa casa, à nossa família. Muitas mães entram em contato comigo pedindo oração pelos filhos. E é algo que eu gostaria muito de compartilhar. Não perca a fé. A fé é o nosso escudo. E o Senhor Deus, Ele, enquanto nós estamos clamando por um filho que está desviado, não de uma igreja, mas da fé, de Cristo, isso que é o principal. Ah, meu filho saiu da igreja. Não é essa a sua preocupação. A sua preocupação é ele ser inimigo de Cristo. Então, o seu filho está longe do Senhor. O seu filho não tem os frutos, o fruto do Espírito na sua vida. Então, enquanto você está ali clamando por ele, o Espírito Santo também está moldando a sua vida. É por isso que a oração e a fé, eles são uma via de mão dupla, trazem benefícios tanto para aqueles por quem nós estamos orando quanto para nós mesmos. Êxodo 12, vocês lembram o que aconteceu em Êxodo 12? A orientação que o Senhor Deus deu ali para que os sacerdotes dos lares passassem o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Isso demonstrava fé em Cristo como sendo aquele que protege contra o pecado e livra do inimigo, e liberta do inimigo. Vamos ler uma citação que está em Patriarcas e Profetas, que é importantíssima para nós, nesse contexto que nós estamos meditando. Antes de obterem liberdade, os escravos deviam mostrar fé no grande livramento prestes a realizar-se. Então, o povo de Israel era escravo, não era livre. Eles estavam ali escravizados. E este ato que vocês estão vendo aqui nessa imagem, quando um sacerdote de um lar fazia isso, ele estava demonstrando que ele tinha fé no que Deus havia lhe dito e no livramento que ele daria a ele, ao povo e à sua família. Continuando o texto. O sinal de sangue devia ser posto em suas casas e deviam, com as famílias, separar-se dos egípcios e reunir-se dentro de suas próprias habitações. Aí entra uma mensagem também muito importante, que este sinal de sangue
era uma prova de que eles eram separados, que eles não faziam parte dos egípcios. Houvessem os israelitas desrespeitado em qualquer particular as instruções a eles dadas, houvessem os israelitas negligenciado separar seus filhos dos egípcios, olha aqui uma importante informação, separar os filhos dos egípcios era muito importante. Houvessem morto o cordeiro, mas deixado de aspergir o sangue nas ombreiras. Olha só, se eles tivessem obedecido e feito o sacrifício do cordeiro, tá, tudo bem. Mas se eles não tivessem feito o passo 2, o passo seguinte, que era pegar o sangue e passar nos umbrais das portas, ou se tivesse alguém saído de casa, quando o Senhor Deus havia dito que era para eles ficarem dentro de casa e não sair, e não teriam estado livres de perigo se qualquer um desses aspectos faltasse. Eles não estariam protegidos. Se o não cumprimento de uma desses itens aqui que nós acabamos de ler seria uma porta aberta. E eles não estariam livres do perigo. E o texto finaliza assim: poderiam honestamente, muita atenção, honestamente, ou seja, com sinceridade. Queridos, a sinceridade não salva as pessoas. Eu posso estar sinceramente enganada. Entende? Então, poderiam honestamente ter crido, haver feito tudo quanto era necessário, mas não os teria salvo a sua sinceridade. Todos os que deixassem de atender às instruções do Senhor perderiam o primogênito pela mão do destruidor. Vida ou morte, bênção ou maldição. E o Senhor nos diz o quê? Escolhe, pois, a vida. Escolhe obedecer por amor. É isso que o Senhor está nos dizendo aqui. E mais essa é a página seguinte, Patriarcas e Profetas, agora a página 280. Pais e mães cingiam naquela época aqui, nesse momento que o Senhor Deus deu essa orientação. Eles estavam lá dentro das casas como? Pais e mães cingiam nos braços seus amados primogênitos, estavam ali segurando os primogênitos ao pensarem no golpe terrível que deveria ser desferido aquela noite. Agora, muita atenção nessa parte aqui que eu deixei marcada, destacada. Mas nenhuma habitação de Israel foi visitada pelo anjo distribuidor da morte. O sinal de sangue, sinal de proteção de um Salvador, encontrava-se em suas portas e o destruidor não entrou. Amém. Você diz amém? Queridos, o Senhor está nos dando esta noite, neste momento que estamos aqui, incontáveis sinais de sangue, sinal de proteção de um Salvador, para que o destruidor não entre das nossas portas para dentro. Entende? O sangue nos umbrais, em Êxodo 12, foi o sinal de proteção contra o destruidor. Hoje, o nosso clamor de fé precisa estar em Cristo e em sua justiça. Em Cristo e em sua justiça. Nosso clamor de fé. Lembra que a fé é o nosso escudo? A fé de Cristo. A fé no Senhor. A oração em família é indispensável. Um lar sem oração é um lar vulnerável. Um culto familiar salva vidas. O culto familiar salva vidas. Tomando, sobretudo, o escudo da fé com o qual podereis apagar
alguns dos dardos inflamados do maligno. Efésios 6,16. É isso que está escrito, irmãos. Todos os dardos. O escudo da fé é o único capaz de nos capacitar a apagar todos os dardos inflamados do maligno. E por isso precisamos cultivar a fé por meio da palavra e da oração. O Senhor, em meio a esta guerra que nós estamos vivenciando, essa guerra espiritual, o Senhor nos promete paz em meio a esta guerra invisível. E essa guerra, meus irmãos, ela é real, mas Cristo nos dá paz em meio ao conflito. Não quer dizer que nós não sintamos preocupação ou angústia. Paz não implica isso, mas implica a certeza de que vai passar. E de que este momento é necessário, porque é um momento também de aprendizado. É um momento é uma grande oportunidade de crescimento. E o Senhor Deus nos disse, Cristo nos disse, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, não importa pelo que você esteja passando, tenha a paz no amado. Receba a paz que unicamente o amado Cristo pode lhe conceder, pode conceder a você e a mim. E eu gostaria de compartilhar também aqui o exemplo de Eliseu. Eliseu, em 2 Reis 6,16, estava ali cercado pelo exército inimigo, e ele disse para o seu servo, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Você tem dúvida, meu irmão, minha irmã, de que são mais os que estão conosco do que estão com o inimigo? Queridos, o Senhor Deus derramou o céu por nós e para nós. Todo o exército do céu é por nós. Não temos o que temer. Quando Cristo reina, os anjos acampam ao redor da família. Não duvide disso. Os nossos olhos podem não ver os olhos do rosto, mas veja isso com os olhos da fé, porque é promessa. Olha o que diz Filipenses 4,7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, é algo que a gente não entende. Guardará os vossos corações e as vossas mentes através de quem? Através de Cristo Jesus. E aí nós vemos o perigo da indiferença. A indiferença a tudo isso que nós estamos falando aqui. Muitos crentes sofrem ataques. Por quê? Porque não levam a sério a guerra espiritual. E eu gostaria de compartilhar um exemplo bíblico com você. Laodiceia pensava estar rica e segura, mas era pobre, cega e nua. Essa era Laodiceia, pobre, cega e nua. A mensagem não é só para os que estão fora. Famílias da Igreja de Deus precisam despertar para a realidade da batalha invisível, de tudo isso que nós estamos meditando. Lá no nosso canal Cleuma Nascimento, nós temos uma playlist que chama Guerra Espiritual na Família. Por favor, já tem 2 vídeos lá que ampliam tudo isso que a gente está conversando com riqueza de detalhes. E semana que vem nós vamos lançar o 3º vídeo. Vamos dublar e lançar no canal. Então, por favor, não perca essa oportunidade. Então, nós precisamos, as famílias da Igreja de Deus precisam despertar para a realidade dessa batalha invisível. E Mateus 26:41 nos diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Por isso, lá, acho que é 1 Tessalonicenses 5,17, que diz, orai sem cessar. Enquanto estivermos em oração, o inimigo não tem acesso a nós. Vivemos em uma guerra invisível, meus queridos, mas não estamos sem armas.
A vitória é certa para aqueles que fecham as portas ao inimigo, para os que limpam o lar, para os que se revestem de fé e oração e que permanecem firmes em Cristo Jesus. E a promessa é clara: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Hoje, meu irmão, minha irmã, famílias em Jesus. Hoje Deus chama você e sua família a blindarem o seu lar. Talvez haja portas abertas aí com você que precisam ser fechadas. Talvez haja coisas que precisam ser retiradas, atitudes que precisam ser mudadas. O Senhor quer habitar em sua casa e encher a sua casa de paz. Então, agora vem a nossa parte. Entregue sua família a Cristo. Faça de seu lar um altar de oração e você verá a vitória na guerra invisível. O Senhor Jesus Cristo nos ajude. Nos ajude em tudo o que precisamos fazer de agora em diante. As decisões que precisamos tomar. Tudo o que precisamos meditar, decidir, orar e nos submeter para estarmos ali, na brecha, tapando a brecha, para que não haja nada que permita o acesso do inimigo à nossa vida. E nem o nosso lar, nem no nosso casamento, nem aos nossos filhos. Que Jesus tenha misericórdia de nós. Eu gostaria de fazer uma oração agora com os meus irmãos. Assentados assim como você está, vamos nos consagrar ao Senhor e orar em submissão a Ele, para que Ele, e somente Ele, habite o nosso coração, a nossa casa e nos revele tudo o que precisamos ver, que ainda não percebemos. Vamos orar? Santo Pai, nosso bom Deus Criador e Mantenedor, lemos coisas tão importantes hoje, Pai. Aprendemos com a história de Acã os princípios do céu, os princípios do Senhor. É ali, é o Senhor falando conosco. É o Senhor falando conosco, nos ensinando que precisamos tirar o anátema de nossa casa e da nossa vida pessoal, do nosso coração. Meditamos hoje também juntos aqui, Senhor Deus, sobre as brechas que às vezes permitimos que haja em nossa vida, em nosso lar, dando acesso ao inimigo. Vimos também, Senhor, que precisamos identificar com clareza as portas abertas. Quais são os anátemas que ainda existem no nosso lar, Senhor? O que mais precisamos ver que ainda não percebemos? Quais são os pecados que temos cultivado, acariciado e que não percebemos que são pecados na nossa vida? Por favor, liberta-nos deles, Senhor, revela-nos. Não queremos pecar por ignorância, Senhor. Queremos confessá-los, abandoná-los, Senhor, nos arrependermos. Precisamos ser como o Senhor é. Ter o coração puro, Senhor, um coração santificado, santificado pela Tua verdade. Senhor, aumenta a nossa fé. Ajuda-nos a batalharmos, Senhor, incansavelmente pela salvação das almas daqueles que o Senhor nos deu para batalharmos por eles, quer sejam da nossa família ou não. Nos ajude, Pai, a estarmos ali na brecha, tapando qualquer brecha para que o inimigo não tenha acesso ao nosso lar, aos nossos queridos. Salva-nos de nós mesmos. Perdoa nossa negligência, Pai. Se fomos ignorantes ao permitirmos a coisa amaldiçoada dentro do nosso lar, por favor, perdoa-nos, Pai. Confessamos neste momento e pedimos, Pai, ajuda-nos, conduz-nos a que possamos levar os nossos filhos a entender
tudo isso também, e que eles também desejem se livrar do anátema no lar. Ó Pai eterno, bondoso Salvador, ouve a nossa oração. Se há casais aqui que estão em discórdia, que estão se desrespeitando, que se irritam, brigam constantemente, Senhor, em nome de Jesus Cristo, clamamos por estes, para que o inimigo, para que eles lutem contra essa influência maligna na vida deles e que eles possam viver em harmonia, em paz, em amor, em santidade, para que seus filhos, ao olharem para eles, vejam duas pessoas que se amam e que lutam uma pela outra por meio de Cristo Jesus. São tantos os pedidos que temos para te apresentar, Senhor, mas o principal deles é: não permitas que o nosso egoísmo, que a nossa justiça própria, faça com que nós mantenhamos as portas abertas, Senhor. Queremos salvar a nossa casa, salvar o nosso lar. Ajuda-nos, Pai. Só o Senhor pode fazer isso por nós. Muito obrigada, porque o Senhor já nos ouviu. Em nome de Jesus te rogamos. Amém, Senhor.